de você. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua audiência, sua presença. Segunda-feira a gente vem com muita informação, muita notícia. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Ótima semana, ótimo início de semana. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Está na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, nosso e-mail oficial, e é claro, tem o nosso WhatsApp, viu? O DDD 24, o telefone é o 993231675. Manda sua mensagem, participa aqui conosco. Pois é, e hoje em Petrópolis vai fazer sol, o dia amanheceu bem bonito, agora não tem jeito, tá friozinho de manhã, não tem. Né? Não tem mais jeito, mas a gente tem esse espetáculo da natureza, o sol ali ainda atrás da montanha, ainda não tinha dado ar totalmente da graça, mas vai fazer um dia ensolarado e bonito, pena que tá ventando. Com certeza, Tá um ventinho gelado, um ventinho frio, e toda vez que fica ventando muito eu fico com aquele medo. Para o vento tá arriscado chover. Tomara que não chova, tomara que agora comece a fazer esse climazinho mais quentinho, porque em Petrópolis choveu e esfriou. Mas eu fico pensando, os bichinhos da floresta... Estão precisando de um pouquinho. Né? Precisam de um pouquinho de chuva, né, para recarregar ali os mananciais onde eles bebem água, né, as plantinhas também ficam com sossego. Né? Não tem jeito, começa a esfriar muito. Pra gente nem é tão bom a chuva, mas para os bichinhos, para a floresta é bom. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 19 de maio. Pesquisa industrial mensal aponta que a indústria avançou em 10 em 15 locais pesquisados. MEC divulga lista de espera das vagas remanescentes do FIES. Gripe é a principal causa de mortes por sarna em idosos, alerta Fiocruz. Polícia Militar inicia policiamento itinerante na zona norte do Rio. Prefeitura de Petrópolis abre período de contribuições para o Plano Inverno 2025. Petrópolis recebe atendimento móvel da Enel durante todo o mês de maio. E mais, livro sobre a superação de traumas é lançado em Petrópolis. Agora no Correio Serrano na TV. Pessoal, vamos começar a nossa edição, claro, olhando o que é notícia lá no nosso Correio da Manhã, edição dessa segunda-feira. Muita coisa por lá, na linha vermelha, já começa com bafafá para 2026, né? Pois é, exatamente. Não é essa capa não, essa foi de sexta-feira, edição do fim de semana. Aqui, olha. Não, o teu tá certo. Ah, o meu tá certo? O do ar que tava errado. O do ar que tava errado. O teu tá certo. Dia 19, verdade. Exatamente. Por quê, gente? Já começou o jogo eleitoral de 2026. A gente está em 2025 ainda, mas as articulações já começaram. E lá na nossa linha vermelha, Eduardo Paes cobra fidelidade dos partidos que estão no seu governo. Ele diz o seguinte: o jogo de 2026 já começou e já começou mesmo, as articulações já começaram. Tá na página 3, na coluna Magna Vita. Pois é, ali embaixo, Receita quer reestruturar carreira em projeto de lei. Então, né, gente, é aquela greve, né? Vamos ver como é que vai ficar. Estado recebe 900 mil turistas no ano. Isso é dado aqui para o estado do Rio, dado positivo, claro. E íntegra de Janja
não pode virar tragédia. Tá aqui lá na página Político, né? Lá na página 4, pelo Rodolfo Lago. E tem a foto legenda, né? Página 8 aí, olha. Primeira missa do Papa Leão XIV tem 300 mil fiéis. E ele ali já dando uma voltinha no Papamóvel, hein? Pois é, em carro aberto, isso né? aí, Me lembrou muito João Paulo II, né? Também pensei isso aqui agora, Ele exatamente. fazia muito Fazia isso, muito. né? Desfilava, ia ao encontro dos fiéis, assim, em carro aberto. Então, essa foto é muito emblemática e me lembra muito, né? Sim, o João Paulo lembra, II, que verdade. ficou tanto tempo. Na verdade, eu nasci, A foto do ele João já Paulo estava... II ficou muito conhecida e correu o mundo justamente aquela Isso. foto dele no Papamóvel com aquele chapéu um pouquinho maiorzinho, né? Que ele chegou a usar na época. Exatamente. E aqui o Papa Leão XIV repetindo isso. E aí me vem imediatamente a imagem do João Paulo II, né? Isso aí. E consenso, CPMI vai espalhar lama para todos os lados. O Jorge vem falando isso aqui, dia sim e outro também, que a CPMI do INSS deve espalhar lama, literalmente, para todos os lados, né? Exato. Não só nesse governo em que estamos, do presidente Lula, mas do seu antecessor também. E tem muito mais, tem os destaques do segundo caderno, nessa nossa primeira página, fala da Bolsa do Rio, olha só, a Bolsa do Rio terá início no segundo semestre. Será como vai mexer isso aí no mercado nacional e internacional? A instalação dessa Bolsa de Valores no Rio de Janeiro, vai mexer bastante, porque eu vi uma entrevista com o CEO, né, da nova Bolsa, né, da nova instituição, que é o Cláudio Praconic. Isso. E ele fala que, claro, sempre é bom ter concorrência, mas que vai impactar muito no setor de petróleo e gás, principalmente. Porque aqui no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro né? é um dos maiores produtores de petróleo e gás do país. E isso vai impactar bastante aí no setor. Agora, para o bem, espero, mas que vai impactar, vai. Pelo menos foram frases aí ditas por ele, entre outras coisas dentro da entrevista, mas tem uma matéria completa também falando um pouco sobre esse impacto aqui no nosso jornal, lá na página 6, você confere. Bom, vamos lá para o nosso jornal aqui da nossa cidade, nossa área, lá para o nosso Petropolitano? Vamos, porque lá fala o seguinte, Petrópolis, página 12, Petrópolis terá que adequar plano de saneamento básico. Então, na última semana, o Ministério Público Estadual ajuizou uma ação civil contra a Prefeitura de Petrópolis, a Condep e também a concessionária Águas do Imperador, para que esses entes, essas entidades, cumpram regras, cumpram regras do novo marco legal do saneamento e revisem o contrato fechado entre as partes, ou seja, Condep, Prefeitura e Águas do Imperador. Por quê? Referente a esse serviço de água e esgoto aqui na cidade de Petrópolis, pois conforme a análise do Ministério Público, o mesmo está irregular, ou seja, o saneamento básico de Petrópolis está irregular por não possuir metas específicas de universalização e regularização junto a uma agência reguladora infranacional. Olha só, na ação, o Ministério Público Estadual acompanha os desdobramentos da implementação de novas atualizações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Então tá aqui uma reportagem bem extensa, bem completa, falando que esses adiamentos na adequação são também um motivo para o Ministério Público ter entrado na justiça aí contra a Prefeitura, Condep e Águas do Imperador. Então tem uma reportagem bem completa falando sobre isso. Pois é, lá na página 13, pessoal, tem outra notícia também falando aí um pouco sobre turismo na nossa serra. Toca da Cigarra é o novo polo ecoturístico de Terê. Olha que interessante, é um ponto de observação de aves. Isso é uma aposta ali de Teresópolis para impulsionar o turismo da cidade. Não conheço, mas já fiquei interessado, viu? Sobre parece o parque, bem viu? Bonito, né? A foto aí é bem impactante do espaço aberto. E o que tem lá, claro, e como vai funcionar esse espaço, está aqui dentro da reportagem.
Eu fiquei muito interessado, você pode olhar aqui, mas eu já vi que tem algumas aves raras para observação aqui, viu? Porque olha só, durante a vistoria foi possível observar espécies como lavandeira mascarada, beija-flor de fronte violeta, sanhaço de encontro amarelo, asa branca, maritaca, periquito rico, sanhaço cinzento, pica-pau do campo e até algumas aves de rapina plainando ali ao lado, viu? Então, assim, interessante para quem curte a observação de pássaros, é legal. Eu curto o espaço, viu? Vou ver de alguma Muito forma, legal. alguma hora vai passar uma, eu vou observar. Muito legal. Mas muito o espaço legal. parece ser muito legal, muito bonito, E viu? a gente é muito privilegiado, né? Por ter, assim, a Mata Atlântica tão pertinho da gente. Exatamente, E a tem gente muita vê coisa. várias espécies. Eu que moro lá perto do mato, você também, né? Quando Ui. fala assim, parece que a gente mora... Mas não, é porque Mas tem mas aqui, na verdade, a mata... Ela mas é vem verdade. de todo lado por aqui. E aí vários passarinhos e pica-pau é frequente lá perto de casa, é muito bacana. Eu adoro eles esse me contato com acordam a de vez em natureza. quando, né? Mas tá tudo Exatamente. certo. Mas enfim, não vou nem Eu só implicar com o queria, bichinho. rapidamente, antes da gente partir para as nossas reportagens, voltar à página 12. Jonatas, coloca novamente pra gente, lá nas Petropolitanas. Gente, olha a carinha desse bichinho, não dá vontade de apertar? Olha só, um Panorama programa Animais Animais Perdidos é criado em Petrópolis, muito importante. A gente sempre tem que proteger os nossos bichinhos. Então, o prefeito de Petrópolis sancionou um projeto que cria o programa Animais Perdidos na cidade. Porém, está aqui no texto que ele vetou parte desse projeto de lei. Entre os vetos está o parágrafo único que indicava à prefeitura que a prefeitura seria responsável pela divulgação no site oficial de fotos dos animais perdidos no município. O chefe do executivo também vetou os artigos 4, 5 e 6, que determinavam que os recursos para a viabilidade do programa seriam do município, além da regulamentação e da possibilidade de convênios. O projeto de lei tem como objetivo ajudar tutores a encontrarem seus animais perdidos, facilitando a sua busca. As informações dos animais ficarão disponíveis por 90 dias. Aí a gente se pergunta, ele votou tudo que era importante do projeto. Pelo que eu estou vendo aqui, eu não entendi isso. Eu acho que o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, não é adepto aos animais. Ele não é um amante aí dos animais, não. Porque as informações dos animais ficarão disponíveis por 90 dias. Onde? Já que não vai ser no site da prefeitura, já que a prefeitura não vai ser responsável por essa divulgação, quem vai ser? Não Se a entendi. prefeitura não vai ser responsável por essa divulgação, quem vai ser? E ele vetou os artigos que determinam que a prefeitura deveria disponibilizar os recursos para viabilizar o programa. Ele vetou isso também. Se não é a prefeitura, que é dinheiro do povo, lembre-se disso. A prefeitura é dinheiro do povo. Quem vai bancar? De onde vão sair esses recursos, se não da prefeitura? Ou seja, esse projeto de lei desse programa ficou sem objetivo. Sobre o dinheiro, eu só tenho o seguinte, né? Tem a LDO, né? Foi votada ano passado para esse ano, né? Se o recurso não está previsto e não tem de onde tirar, talvez o veto seja consentido. Não, Tá? não Tem acredito. que ver com o secretário de Não Fazenda acredito lá, nisso. se tem verba para isso. Se tem verba, não tem por que vetar. Olha só, mas eu não acredito nisso porque eu ele pode fico muito... só pensando dessa forma, tá? Ele pode muito Mas bem... é saúde pública, tem coisa que é saúde pública que ele pode remanejar a verba. Exatamente, pra pode isso. remanejar a verba, pode sair da saúde, pode sair da educação, pode sair da COBEA, pode sair do próprio gabinete, Já pode tem sair a de COBEA várias também, fontes. né? Já Exatamente, tem a COBEA, né? pode que sair. pode vir dali a verba. Mais que isso, ele pode colocar que esse programa ele vai começar a funcionar com verbas a partir do próximo ano. Ele pode Também incluir poderia, isso no projeto de dentro lei. da LDO, exatamente. Entendeu? E aí no Exatamente. ano que vem, ou seja, nesse ano, prevê a verba para isso para o Isso próximo aí, ano. exatamente. Então, ele Para poderia funcionar incluir, esse ano, talvez não tivesse a verba, mas poderia Exatamente.
fazer, né? Então, já ele o projeto poderia pro ter outro ano. colocado isso no Isso. programa. Não Exato. impede dele colocar, mas não, ele vetou. Ou seja, não tem objetivo o programa. Porque vai ficar disponível onde vai estar? Onde? Não tem. Que site? Quem vai fazer esse site, se não a prefeitura? Quem vai disponibilizar os recursos? Exatamente. Eu, você? Claro, É. os recursos da prefeitura já são do povo. Já E são vetou meu, a parte seu. também de poder fazer o acordo ali entre público e privado, né? Que eu também não Exatamente. entendi. Por que não pode ter ali uma parceria PPP público-privada para isso, Exatamente. né? Junto com as associações, junto até mesmo com os pet shoppings, para fazer esse tipo de divulgação e até mesmo a arrecadação das Exatamente, verbas. perfeito. Não entendo. Perfeito Não- fazer não- com não pet entendo. shop, clínicas de clínicas animais, né, veterinários, Eles fazer. já fazem até mesmo por conta própria, né? Muitas dessas clínicas já botam lá o cartaz, já Ou se seja, mobilizam. depois eu vou enfim. ver até de quem Não- é esse projeto de lei que ficou realmente de algum vereador, deve ser, Ficou meio sem pé nem cabeça. ficou totalmente esvaziado, perdeu completamente o objetivo. Eu, quando fui ler, eu achei que era uma coisa bacana, Mas não. mas não. Infelizmente, ele não gosta dos bichinhos. Bora nós então, porque olha só, gente, dados da pesquisa industrial mensal apontam que a indústria avançou em 10 dos 15 locais pesquisados no mês de março. A pesquisa é realizada pelo IBGE e reúne os resultados do setor industrial de todo o país. De 2023, a indústria nacional aponta o crescimento de 1,2% após 5 meses sem crescimento significativo. Os dados da Pesquisa Industrial Mensal, APM, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ainda apontam que, na série com ajuste sazonal, 10 dos 15 locais pesquisados apresentaram taxas positivas. Esse movimento, no mês de março, funciona como um movimento compensatório a esses 5 meses sem crescimento. Como principal influência para esse resultado positivo nacional, aparece a indústria de São Paulo, com taxa de crescimento de 2,1%. Para esse mês de março, os setores de derivados do petróleo, o setor farmacêutico e também o setor de produtos químicos foram os setores que mais contribuíram para esse comportamento positivo da indústria paulista. A expansão mais intensa em março de 2025 foi registrada no Amazonas, 5,6%, seguida por Espírito Santo com 4,6%, Pará também com 4,6% e o Rio de Janeiro com 4,5%. Nos resultados negativos, Pernambuco com menos 5,0% apontou a queda mais elevada nesse mês, seguido pela região Nordeste com menos 4,1%, Goiás com menos 2,1% e o Rio Grande do Sul com menos 1,2%. Com uma queda de menos 5,0%. Os setores de veículos automotores e também de produtos químicos foram 2 setores que mais contribuíram, mais influenciaram para essa queda da indústria pernambucana. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve crescimento de 3,1% no setor industrial do país, com resultados positivos em 11 dos 18 locais pesquisados. No acumulado no ano de 2025, a alta de 1,9% da indústria nacional foi acompanhada por resultados positivos em 8 dos 18 locais pesquisados. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o setor industrial avançou 3,1%, com taxas positivas em 14 dos 18 locais pesquisados. Pois é, agora olha só, em março de 2025, agora a gente fala das vendas do comércio varejista, cresceu 0,8% comparado a fevereiro. No mês anterior, a variação havia sido de 0,5%. A média trimestral variou em 0,6% no trimestre encerrado em março. O dado é do Instituto também Brasileiro de Estatísticas, né, o IBGE. Vamos conferir. Na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista caiu 1% comparado a março de 2024. O acumulado no ano foi de 1,2%, enquanto o acumulado nos últimos 12 meses registrou crescimento de 3,1%. No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas cresceu 1,9% na série sem ajuste sazonal, após uma queda de 0,2% em fevereiro. Essa sequência de 3 resultados positivos leva, então, o indicador de volume da série ajustada sazonalmente ao seu nível recorde
dos últimos 20 anos, né, desde o início da série, que foi ali em 2000. Em março de 2025, na série com ajuste sazonal, foi registrada uma predominância de taxas positivas em 6 das 8 atividades pesquisadas. As principais altas foram registradas nos setores de livros, jornais, revistas e papelaria, com 28,2%, equipamentos e material para escritório, informática e comunicação. E também duas que são bastante fortes, né? Tem um peso muito grande no comércio brasileiro, que é de ativos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, e também hiper e supermercados, que é a que mais pesa, apesar de ter tido um crescimento ali mais próximo da margem, 0,4, ela influencia bastante para esse crescimento. O terceiro trimestre de 2025, na comparação com o mesmo período de 2024, teve um crescimento de 1,2% para o comércio varejista. Esse número representa o 10º resultado positivo consecutivo nessa comparação, porque o último resultado negativo foi no terceiro trimestre de 2024. A gente vem assim de uma sequência bem longa de crescimento nesse indicador interanual, com essa queda de 1% agora nesse mês de março. Então, Tá aí, dados do comércio, dados da indústria, um pouco paralisado tudo, mas andando devagar, viu? Bom, a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o MEC divulga lista de espera das vagas remanescentes do FIES. E você vai ver também que gripe é a principal causa de morte por SARG em idosos. Alerta Fiocruz. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show,
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado na última semana, faz um alerta sobre o vírus da influenza A, causador da gripe, que se tornou a principal causa de mortalidade por síndrome respiratória aguda grave em idosos e uma das 3 principais causas de óbitos entre as crianças. Foi registrado um aumento nas hospitalizações por influenza A em diversas partes do país, com níveis moderados a altos de incidência em estados do Centro-Sul e nas regiões do Norte e Nordeste. Em alguns estados da região Sudeste e Centro-Oeste, o número de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças pequenas, associadas ao vírus sincial respiratório, vem apresentando sinais de desaceleração ou até de reversão. A Fiocruz chama a atenção que a mortalidade por síndrome respiratória aguda grave nas crianças pequenas se aproxima da observada nos idosos. A principal causa de mortalidade por CIRAG nos idosos é o vírus da influenza A, seguido pela Covid-19. Já nas crianças, o vírus sincial respiratório permanece como a principal mortalidade, seguido pelo rinovírus e pela influenza A. Pois é, e olha só, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que recebeu a confirmação do primeiro óbito por febre do Oropochi, no estado. Trata-se de um homem de 64 anos, morador de Cachoeiras de Macacu, que foi hospitalizado na região metropolitana do estado em fevereiro e morreu quase um mês depois. As amostras foram analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutz e pela Fiocruz. Desde a notificação da suspeita de óbito por febre do Oropuxi, a Comissão de Investigação de Óbitos da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro investigou o caso. Os protocolos de vigilância epidemiológica e controle da doença também foram aprimorados desde então. Essa cautela é fundamental porque se trata de um vírus novo no estado e no país, que era comum na região amazônica, mas que tem se espalhado para áreas urbanas, inclusive no sudeste do país. Segundo o subsecretário, a Secretaria de Saúde realiza ações para capacitar os agentes de saúde do município. Desde o ano passado, temos feito capacitações com os municípios para evitar a disseminação de casos e aprimorar a assistência aos doentes. Cachoeiras de Macacu tem 92 cachoeiras cadastradas e é grande produtora de frutas como goiaba e banana, o que contribui para a existência e a criação do inseto maruim, popularmente conhecido como mosquito pólvora e transmissor da doença. De acordo com Mário Sérgio, os sintomas da febre do Oropuxi são parecidos com os da dengue. O período de incubação dura entre 4 e 8 dias. O início geralmente é marcado por febre, dor de cabeça, dor nas articulações, dor muscular, calafrios e, às vezes, náuseas e vômitos persistentes por até 5 a 7 dias. O primeiro caso no estado foi registrado em fevereiro do ano passado, em um homem com histórico de viagem ao Amazonas. Ao todo, 2024 registrou 128 casos, com predominância na cidade de Piraí. O subsecretário recomenda que algumas medidas sejam tomadas pela população para prevenir a doença. Por isso, recomendamos que quem for viajar para essas áreas
Use roupas que cubram a maior parte do corpo. Passe repelente nas áreas expostas da pele. Mantenha terrenos e locais de criação de animais sempre limpos. Recolha folhas, frutos que caem no solo. E instale telas de malha fina em portas e janelas. Tá aí todos os cuidados, né? E o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou na última quinta-feira a detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade em uma granja comercial. A detecção ocorreu no estado do Rio Grande do Sul, no município de Montenegro. Esse é o primeiro foco do vírus de influenza aviária detectado em sistema de avicultura comercial no Brasil. Em nota, o Ministério da Agricultura e Pecuária informou que a doença não é transmitida pelo consumo de carne das aves e nem de ovos. Inclusive, o risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, em sua maioria, ocorre entre profissionais com contato intenso com aves infectadas, sendo elas vivas ou mortas. Segundo a pasta, já foram adotadas as medidas de contenção e erradicação do foco previstas no Plano Nacional de Contingência. Essas medidas permitem, além do combate ao foco específico, a manutenção da capacidade produtiva do setor para garantir a segurança alimentar da população. Desde a primeira década dos anos 2000, o Serviço Veterinário Brasileiro vem sendo treinado e equipado para o enfrentamento dessa doença. Mariana Braga, para a TV Correio da Manhã. E olha só, é um caso a gente estava discutindo aqui, só para completar para o telespectador. Na aberta? Esse vírus, a carne de frango, por exemplo, você pode consumir, não vai pegar. O ovo também você pode consumir ele ali frito, cozido, que você não vai pegar. É uma orientação, inclusive, do Ministério da Agricultura. Até o ministro Fávaro falou sobre isso semana passada, entrou no ar, discursou sobre esse fato. Mas tem que se matar a produção inteira das aves para não passar para as outras, né? E é um vírus que ele é migratório, ele vem com aves migratórias. E no ser humano é muito perigoso. Então, assim, se você viu uma ave morta no chão, não pega, não passa a mão, porque ele é altamente contagioso. Não, na verdade, entendeu? Essa gripe Não aviária, pode. ela está controlada aqui no Brasil. Por enquanto tá, porque fizeram uma barreira sanitária no local, né, na cidade, onde foi identificado. Não é assim. Então, por exemplo, aqui em Petrópolis viu uma ave morta, é gripe aviária. Eles não é botam isso. a mão, não é isso. Porque é uma doença controlada. E é por isso que as instituições, os órgãos responsáveis fazem essa barreira sanitária na cidade toda que você falou, né, Jorge? Fecharam a cidade toda. A então, cidade justamente inteira foi para fechada, não contaminar. Principalmente a região onde se encontra a granja foi toda fechada para fazer, né, claro, esse abate das aves, porque elas não vão poder nem ser consumidas agora no momento, e é claro, para não passar para outras aves, né? Então se faz o abate de todas. Então agora tem que esperar o Ministério aí, o Ministério da Agricultura que está cuidando disso, os órgãos de saúde, né? Anvisa, enfim, todos os outros envolvidos. Mas vamos continuar aqui, pessoal. Olha só, o perfil falso com o nome Assistência INSS, olha só, na rede social, Instagram, está usando de forma indevida o nome do Instituto Nacional do Seguro Social, a identidade visual e informações do Instituto, o que pode aí induzir os internautas a entender, né, por engano que aquela conta na rede social seria verdadeira. Vamos conferir como é que está esse caso. O alerta de perfil falso foi feito pelo próprio INSS, que ressaltou que o uso indevido da marca e identidade visual é crime passível de punição. A conta falsa foi denunciada pela autarquia do governo federal para a rede social Instagram, por ser um perfil que finge ser outra instituição. As 9 postagens do perfil falso tratam, na maioria, das notificações sobre os descontos associativos em benefícios de aposentados e pensionistas da Previdência Social. Algumas imagens da conta falsa são cópias espelhadas de postagens do perfil oficial do INSS. O INSS orienta que a população desconfie de promessas fáceis relacionadas, por exemplo, à liberação de reembolso de descontos feitos em mensalidade diretamente em aposentadoria ou pensão. A instituição reafirma que os únicos canais que devem ser utilizados para se informar sobre este assunto ou qualquer outra solicitação são os canais oficiais. Os canais de instituição são o aplicativo e o site Meu INSS, o telefone 135 ou sites oficiais do governo, disponíveis no site gov.br.
Os internautas também devem conferir se a conta do Instagram é um perfil verificado, que possui um selo de verificação azul ao lado do nome do usuário. Este selo indica que o Instagram confirmou que a conta pertence autenticamente à entidade, figura pública, celebridade ou marca global. Vem aqui na aberta, por favor, Jonatas, para a gente comentar um pouquinho. Tem que ter muito cuidado. E o Jorge me contava aqui, enquanto a gente assistia a reportagem, que mandaram mensagem para você falando que o seu MEI ia ser cancelado, teria que pagar um boleto. Gente, qualquer coisa fora dos canais oficiais, desconfiem. Tipo assim, a pessoa toda irregular, o seu MEI vai ser cancelado. Que mentira. Que mentira. Então, hoje em dia tem muito golpista que faz isso, desconfiem. Mas engraçado, né? A notícia que eu queria ter lido era que o governo federal pediu para a rede social tirar esse site do ar. Da mesma forma que ele fez lá com uma fake news que falaram da primeira-dama, da Janja. Foi assim, a AGU agiu prontamente, em 2 minutos, para que todos os sites, todas as postagens relativas a essa fake news lá da primeira-dama, que ela tinha entrado com dinheiro lá do INSS, não sei onde, a AGU agiu prontamente, mas isso aí que é para lesar o velhinho, o aposentado, o pensionista, aquele que contribuiu por tanto tempo e continua contribuindo no nosso país, aí não. Tinha que ter feito a AGU, tinha que ter entrado na mesma hora pedindo para a rede social tirar do ar isso, para ninguém correr o risco de clicar ali sem querer. Porque vê lá, o símbolo do INSS... Você vai lá. A pessoa acha que recebe uma mensagem inbox lá sobre isso, você acha que tá tudo certo. Acha que é verídico. Nossa, e olha, eles são terríveis, gente. Manda uma mensagem, um texto, aí tá lá. Olha, Seguridade Social Brasileira, aqui o INSS, urgente, faz um alarde, não é nada. Nada disso. Vai no canal oficial. Se você não sabe se a mensagem é verídica, vai, procura lá o INSS direto, vai lá, olha, recebi isso aqui, eles vão te orientar, vão falar, não, isso não é verdade, porque tem muito golpe. Só divulgam em canais oficiais e geralmente está lá, .com.br, que é o .br. E esse sim é oficial. Não tem o .br, meu amigo. Não é, mas tem uma barra, tem isso. Não, é .br. Não existe barra, não existe nada além. É .com.br. Acabou. Isso é oficial. E não entre em contato por WhatsApp, viu? Lembrando que agora a gente vai falar de um outro assunto. A mensagem vem pelo aplicativo. A gente falou, criticou bastante, mas esse é o meio oficial. Ou lá pelo site, né? Exatamente. Olha só, aposentados e pensionistas do INSS registraram até agora mais de 1 milhão de pedidos de reembolso de descontos não autorizados feitos por essas entidades associativas. Daí surgiu esse escândalo do INSS. Quase 100% dos segurados formalizaram a contestação na plataforma Meu INSS, que é a plataforma correta, ou pelo canal de atendimento telefônico, que é o 135. Esse sim é também um canal oficial. Graças a Deus tem um telefone, né, agora. Outros 17 mil segurados informaram que o desconto foi autorizado. O balanço foi divulgado na tarde desta quinta-feira pelo INSS, com dados apurados até às 5 horas da tarde. Este é apenas o segundo dia de funcionamento do serviço, que permite ao beneficiário consultar quanto teve de descontos ao longo dos últimos anos e informar se eles foram autorizados ou não, abrindo assim um processo administrativo para receber o dinheiro de volta. São 41 entidades associativas contestadas em todos esses lançamentos, abrangendo todas que têm ou tinham algum credenciamento com o órgão para fazer o desconto. Cerca de 9 milhões de segurados começaram a ser notificados desde a última terça-feira sobre descontos por entidades e associações. Agora, é possível saber o nome da entidade a qual o aposentado ou pensionista teve o desconto está vinculado, por meio do serviço Consultar Descontos de Entidades Associativas, disponível no aplicativo. Esses descontos são alvos de investigação pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, que apura a atuação de organizações criminosas para fraudar os benefícios previdenciários, associando de forma não autorizada os segurados do INSS. Ao todo, mais de
24 milhões de usuários consultaram a plataforma Meu INSS para verificar quanto tiveram de desconto. O prazo para solicitar um eventual reembolso é indeterminado. Vamos mudar de assunto, falar de educação, porque o resultado da lista de espera das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, referente ao primeiro semestre de 2025, foi divulgado na última quinta-feira. Os pré-selecionados serão convocados até o dia 22 de maio, tá? Essa semana, dia 22 já, tá? Por isso, os candidatos devem ficar atentos ao portal único de acesso ao ensino superior, né, o portal do FIES, do Ministério da Educação, acessível com login e senha do site de serviços digitais do governo federal, o gov.br, viu? Vamos conferir. Os candidatos da lista de espera são os estudantes que não foram pré-selecionados na chamada única do processo seletivo do Programa Federal. Essas vagas são destinadas exclusivamente aos estudantes que já estão efetivamente matriculados no curso, turno e local de oferta para os quais se inscreveram. O FIES concede financiamento a estudantes para cursos de graduação em instituições de educação superior privadas que aderiram ao Programa Federal e possuem avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Caso seja pré-selecionado, o estudante deverá entrar em contato com a instituição de ensino superior privada até 2 dias úteis após a data da convocação, para entregar a documentação que comprove as informações declaradas no ato da inscrição. A entrega da documentação exigida poderá ser física ou digital, conforme definido pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento do FIES e da Faculdade Privada, no horário de atendimento determinado. Os detalhes das etapas estão listados no edital do processo seletivo para os ocupantes das vagas remanescentes do FIES. E a Polícia Militar do Rio de Janeiro implementou o policiamento itinerante, um novo modelo de serviço na sexta-feira na Zona Norte do Rio. A iniciativa conta com um batalhão de polícia, o 22º Batalhão, e visa manter a proximidade dos agentes com a população. A ação teve início na última sexta-feira, no bairro de Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro, e tem como principais objetivos aumentar a segurança e garantir que as principais demandas da região sejam atendidas da forma mais ágil possível. A ação conta com o Carro do Comando de Operações Especiais, o COE, que utiliza a tecnologia para combater a criminalidade, incluindo o uso de drones. O projeto experimental está sendo comandado pelo 22º Batalhão de Polícia Militar, no Bom Sucesso. A escolha da localização é pelo fato do local dar acesso às principais linhas expressas, como a linha amarela, a linha vermelha, a Avenida Brasil, ao Aeroporto Internacional do Galeão e a entrada de comunidades, como a Vila do João, Vila dos Pinheiros e Nova Holanda. A Polícia Militar também planeja que os próximos bairros a receberem o projeto sejam Higienópolis e Benfica. Tá aí, você vai ver depois do intervalo que a Prefeitura de Petrópolis abre período de contribuições para o Plano Inverno. E você vai ver também, Petrópolis cedia mais uma edição da corrida Night Run e a é uma meia maratona, viu? Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta e olha, o período de contribuições da sociedade civil para o plano de contingência para o inverno 2025 está aberto em Petrópolis. O documento foi apresentado pela Prefeitura na última quinta-feira em uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil. O Plano Inverno 2025 orienta as ações de prevenção, preparação e resposta do município diante das situações típicas do período de inverno, como as ocorrências de fogo em vegetação e a estiagem. Por isso, é importante a contribuição da sociedade civil para o aprimoramento do plano, o que fortalece o trabalho conjunto entre o poder público e a comunidade. Além da sociedade civil, também participam da construção do plano de contingência órgãos como o Corpo de Bombeiros, o ICMBio, o Instituto Estadual do Ambiente e a Águas do Imperador. Em Petrópolis, o verão foi com volumes de chuva abaixo da média, o que indica que o inverno será mais seco, com mais riscos de ocorrências de incêndios florestais e estiagem. O secretário de Proteção e Defesa Civil do município, Guilherme Moraes, destacou que o Plano Inverno já está disponível no site da Prefeitura para análise. Importante destacar que o plano estará disponível no site da Prefeitura para que todos possam contribuir para esse plano. O plano visa a interação da Defesa Civil junto com diversos órgãos ambientais para que possa contribuir para que a gente sofra menos na estiagem e que faça melhor atuação frente aos possíveis incêndios florestais. Além disso, quem quiser fazer contribuições para o plano deve enviar para o e-mail da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, defesacivil@petropolis.rj.gov.br. E durante o mês de maio, Petrópolis vai receber o atendimento móvel da Enel. Durante o período, a companhia vai oferecer os mesmos serviços das lojas físicas, com o objetivo de facilitar o acesso dos clientes. Petrópolis vai receber em todas as sextas-feiras de maio em Itaipava o atendimento móvel da Enel. A unidade móvel vai oferecer o mesmo tipo de atendimento das lojas físicas, ou seja, adesões, troca de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos e ligações novas. O veículo vai ficar estacionado na Estrada União Indústria, número 9.726, de 10 horas da manhã até meio-dia e 1 até as 4 da tarde. Além de Petrópolis, Magé, Niterói, São Gonçalo e Saquarema também vão receber o atendimento móvel da companhia. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã.
Começamos agora mais uma previsão do tempo, hoje trazendo informações sobre o clima e a temperatura para esta segunda-feira, dia 16 de maio. A segunda-feira em Nova Friburgo será de sol entre nuvens durante todo o dia e sem possibilidade de chuva. A temperatura da região passa por leve declínio, variando entre mínima de 14 e máxima de 22 graus. Em Teresópolis também não há possibilidade de chuva para esta segunda-feira, viu? O dia será de muitas nuvens no céu e aberturas de sol durante a tarde. Os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 22 graus Celsius. Em Petrópolis, o dia será de sol entre nuvens e à noite de céu limpo. Não chove na região e os termômetros vão marcar mínima de 14 e a máxima pode chegar a 23 graus Celsius. Já a previsão em Paraíba do Sul será de sol entre nuvens pela manhã e períodos de céu nublado durante a tarde e também à noite. A temperatura também se mantém estável, variando entre mínima de 17 e máxima de 25 graus. Agora, para finalizar, em Três Rios, a temperatura passa por leve elevação, variando entre mínima de 18 e máxima de 26 graus. Também não há possibilidade de chuva e a segunda-feira será de muitas nuvens no céu durante todo o dia. Bem, esta foi mais uma previsão do tempo. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! E Petrópolis será palco de duas importantes corridas do estado. Em agosto acontece a segunda edição da Meia Maratona de Petrópolis e em outubro a 12ª edição do Night Run. E quem traz as informações é o Rafael Lima, nosso repórter. Já estão abertas as inscrições para a 12ª edição da Petrópolis Night Run. A prova acontece no dia 25 de outubro com percursos de 5 e 10 quilômetros pelas ruas do centro da cidade. Considerada a maior corrida noturna da região serrana do Rio, o evento, organizado pela V-Trainer Eventos Esportivos, reúne atletas de várias partes do estado e do país. E neste ano, a corrida, que tradicionalmente acontecia em novembro, será em outubro. E ao longo dos anos, a gente notou que a cidade é uma cidade turística, uma cidade que fica muito cheia, principalmente no final do ano, né? Novembro, finalzinho de novembro, dezembro, onde tem as luzes, né, a inauguração das luzes Petrópolis. Antecipamos o evento justamente para a gente poder dar uma estrutura melhor, uma segurança melhor para os corredores. Outra novidade deste ano é a inclusão da prova no ranking de corridas de Petrópolis. A distância de 10 quilômetros passa a contar pontos para o ranking municipal de corridas, incentivando a participação de corredores da cidade e da região. E para os amantes de corridas, antes mesmo da Petrópolis Night Run, acontece no dia 3 de agosto a segunda edição da Meia Maratona de Petrópolis, com 2 percursos, 7 e 21 quilômetros. As inscrições também já foram abertas. Que a gente oferece a mesma estrutura que grandes eventos de corridas esportivas do Rio de Janeiro e grandes capitais. Tá? Então a gente capricha desde o kit até toda a estrutura, premiação, etc., toda assistência, né? Ambulância, hidratação, balizamento da via, né? Segurança na via. A segunda edição da Meia Maratona de Petrópolis será realizada entre o Quitandinha e Itaipava. Os links para as inscrições das duas corridas estão disponíveis através dos perfis oficiais no Instagram, @PetrópolisNightRun e @Meia de Petrópolis, com vagas limitadas de acordo com os lotes promocionais. E foi lançado em Petrópolis o livro Histórias que Ensinam, que reuniu relatos sobre experiências traumáticas vividas e escritas por 10 autoras diferentes. E uma delas é a apresentadora da TV Correio da Manhã, Rosina Bezerra. O evento de lançamento aconteceu no último sábado, lá na Igreja Luterana. Com o nome de Histórias que Ensinam, o livro conta com 10 histórias, que foram escritas por diferentes autoras que reuniram relatos de superação. A Rosina, que é professora de língua portuguesa, apresentadora da TV Correio da Manhã e uma das autoras, ela fala sobre as histórias do livro e destaca a resiliência de seguir em frente. São eventos traumáticos que foram superados sem que cada uma de nós se posicionasse como vítima, mas que nós trouxéssemos para a nossa vida um aprendizado e
esse aprendizado nos fortalece a lidar com as dificuldades do dia a dia. As histórias do livro consistem em experiências traumáticas vividas por cada uma das autoras, abordando tópicos sensíveis, como a tragédia das chuvas de 2022, situações de abuso, perdas de pessoas próximas e o luto. O objetivo é transmitir aos leitores mensagens de superação. Rosina conta que a ideia do livro veio de um convite da professora Mônica Fioravante, que trabalha com educação parental. Elas participam de rodas de conversa para que mulheres compartilhem experiências traumáticas. A gente participa de rodas de conversa, mulheres que se juntam para falar das suas questões do momento, e uma dá ajudar um suporte emocional para outra. Às vezes um abraço na hora do choro, um ombro, te renova. Para Rosina, ter trabalhado em diferentes segmentos da educação ajudou a entender mais sobre experiências do tipo e ajudar no processo de superação. Eu trabalho com língua portuguesa, eu trabalho com redação, eu tenho que desenvolver temas. E quando era de 1ª a 4ª, a criança não sabe falar, não sabe lidar com as emoções. O adolescente também não. A escolha da capa, assim como o título do livro, traz a temática de superação e que mesmo em meio a adversidades, sempre é possível se recuperar, que é o aspecto principal abordado pelas 10 autoras. Essas questões foram discutidas. Então eu sei que todas nós focamos nesse aspecto. Tanto que temos a borboletinha aqui, porque a lagarta pensa que o mundo acabou e renasce borboleta. Rosina deixa uma mensagem para quem está em processo de recuperação de um trauma. Não desista diante das dificuldades da vida. Pode ser difícil, mas difícil não é impossível. E há sempre um prazer muito grande quando você vence esse desafio. É um desafio, é como o atleta, ele tem que se superar para ganhar o troféu. E o troféu é o bem-estar, é a vida, é você saber, eu sou capaz. Gente, terminando a nossa edição aqui, amanhã às 7h30 a gente está de volta com muita informação, viu? Muito obrigado pela presença e audiência. Ótima segunda. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.